A gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio. Temos um convidado, o Richard Bromberg, brasileiro que mora em Netânia e precisou se abrigar em um bunker na região de Tel Aviv na hora dos ataques iranianos. Richard, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender ao convite da Jovem Pan News. Boa noite para vocês, boa noite, Daniel, boa noite, Mota, Beraldo e Dávila. Obrigado pela oportunidade. E antes da gente começar nosso bate-papo, queria desejar um Shana Tová para toda a comunidade judaica do Brasil, do mundo que está assistindo a gente. Hoje a gente está comemorando o nosso Ano Novo Judaico. Não da forma que a gente gostaria, mas a vida continua e esse é um dos ensinamentos do povo judeu. A gente tem que continuar. Queria que você contasse, compartilhasse com a gente como foram os momentos durante o ataque iraniano, onde você estava com seus familiares, conseguiram correr, se abrigar, como foram feitos os comunicados das autoridades, enfim, conta um pouco dessas horas de terror, acredito eu. Ontem tocou sirene em alguns locais do país na parte da manhã. E como de costume aqui em Israel, a gente, após o toque da sirene, existe uma organização da Oref que cuida dessa parte de proteção dos civis aqui em Israel. Então eles avisam a hora que você tem que ir para o bunker ou que você tem que estar próximo ao bunker e a hora que você pode sair em segurança. Na parte da manhã não tocou na minha região, em Netânia, no centro do país, e a gente continua Richard tarde. Bromberg, teve uma rápida interrupção no seu sinal, viu, Richard? Eu vou pedir para Sim, você retomar no momento em que vocês receberam o aviso para que fossem se abrigar em um bunker. Pode continuar. sim, e aí na parte da tarde começaram algumas declarações, né, do Exército de Israel a respeito de outras situações. Eu me locomovi a Tel Aviv, eu fui fazer um trabalho em Yafo, que fica dentro da cidade de Tel Aviv. Minha esposa, ela é cantora de ópera, ela foi fazer um ensaio na ópera de Tel Aviv durante o dia. Normalmente foi encontrar com uma amiga dela em Ramat Gan, que é um subdistrito de Tel Aviv. E meu filho mais velho estava aqui em casa em Netânia e o meu filho mais novo estava fazendo aula de basquete. Eu só contei isso para exemplificar que o dia continuava normalmente. Quando eu cheguei no local em Afo, que é o Museu do Uri Geller, eu tenho um trabalho junto com ele aqui, a gente começou a fazer filmagens dentro do museu. Minha esposa estava na casa de uma amiga dela e aí a gente recebeu a notícia que haveria um ataque do Irã. E acompanhando de minuto em minuto, quando chegou o momento próximo do ataque, dentro do museu, a gente foi se abrigar não num bunker, porque o museu ele não tem realmente um bunker. A gente desceu no subsolo do museu, até usamos capacetes, enfim. A minha esposa estava na casa da amiga dela, que tem um mamad, que é como se fosse um bunker dentro do próprio apartamento. E no meu prédio aqui em Netânia, o meu filho mais velho foi com o meu mais novo para um Miklat, que é o bunker dentro do prédio na parte do subsolo. Em alguns locais, a internet ela fica muito comprometida por causa da segurança desses quartos. Então, no meu prédio, eu não conseguia contato com meu filho, conseguia falar com a minha esposa, a gente trocou várias mensagens, mas assim, é um momento que, a partir do momento, é uma dose de adrenalina muito grande, quando acontece o ataque. A gente escutava sirenes incessantes em Tel Aviv, dentro dessa região, e os booms, né? Que quando o Iron Dome ele consegue destruir os mísseis. E aí isso durou muito tempo ontem. Eu fiquei aproximadamente mais de uma hora dentro do bunker com todas as pessoas que estavam comigo lá. E realmente é um momento que eu não sei se isso acontece comigo, mas a gente parece que dá um branco porque se fica tão focado naquele momento de proteção, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde vai cair. E ainda teve um agravante. No local onde eu estava, que é Iafo, houve um piguin, que é um ataque terrorista. Dois terroristas saíram da estação de trem, que era próximo do lugar que eu estava, um pouco antes de começarem os ataques do Irã, e conseguiram ferir e matar algumas pessoas. Então houve um agravamento na região que eu estava, não somente pelo ataque do Irã, mas por esse ataque terrorista pontual que aconteceu momentos antes do ataque. Richard Bromberg conversando ao vivo com a gente, ele está na região de Tel Aviv.
Agora a próxima pergunta, Roberto Mota. Você, Mota. Richard, Shana Tová. Obrigado, Mota. Shana Tová para você também. Eu queria te perguntar qual é a expectativa das pessoas em Israel em relação a um potencial conflito com o Irã, uma guerra. O que as pessoas estão pensando, o que elas estão dizendo, sentindo? Então, Mota, é uma situação que eu acho que nenhum dos lados quer, né? É um conflito mais pesado. Aconteceu em abril desse ano o ataque do Irã pela primeira vez em território israelense, com aqueles 300 mísseis. Ontem foram 181. E, assim, a gente sabe que existe uma prova dos dois lados de mostrar força, mas infelizmente, é uma situação que, pro lado da população, é óbvio que a gente não quer nenhuma guerra, a gente quer resolver o problema e de verdade, Mota, Israel, desde o dia 7 de outubro do ano passado, a gente vai completar um ano da guerra contra o Hamas. O Hezbollah, ele entrou nesse conflito a partir do dia 8 de outubro, vai fazer um ano. Israel tentou de todas as formas, diplomaticamente, tentar resolver o problema com o Hezbollah, e infelizmente a gente não teve essa resposta do outro lado. E chega uma hora que você imagina, mais de 60 mil pessoas no norte do país não podem voltar para suas casas, estão movidas para a parte central do país, em hotéis, em abrigos. Não existe mais a parte econômica, elas perdem o trabalho, as crianças não estudam mais e vivem num mundo, entre aspas, de fantasia, porque a vida de todo mundo no país ela continua regular, mas existe um momento e um espaço do país que ele está isolado. Na verdade, Israel é um país muito pequeno, então todo mundo sente tudo o que está acontecendo, tanto no sul quanto no norte. Para você ter uma ideia, em Netânia, que é onde eu moro, a primeira vez que tocou sirene desde o início da guerra foi semana passada. A gente estava fora da região de alcance de toques de sirene para ir para o bunker. A gente começou a fazer isso na semana passada só, quase um ano depois. Então, é óbvio que as pessoas que moravam no norte, elas têm que voltar para casa delas, mas não existe solução que isso aconteça se Israel não tomar uma providência. Israel começou a tomar não só a parte de defesa que Israel fez até agora, a gente teve que realmente começar a tentar resolver o problema, porque até agora a gente não teve nenhuma solução. Então é óbvio que a gente não quer que uma guerra escale, não é interessante para ninguém. A gente sabe dos problemas que um país que vive uma guerra durante um ano tem, os problemas econômicos, sociais, quem é a favor, quem é contra. A gente queria resolver tudo de uma forma mais pacífica, mas infelizmente não foi possível, Mota. Próxima pergunta, Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Richard. Mais uma vez aí, Boa obrigado noite, pela sua... Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui nos Pingos nos Is. Richard, toda vez que há uma intervenção territorial, como é o caso de Gaza e agora a invasão do Líbano, você sabe muito bem que isso pode demorar muito tempo, né? Que isso não pode ser uma coisa tão rápida. E como você falou, 60 mil pessoas já tiveram que se realocar para outro lugar, ali na fronteira com Gaza também é complicado. Israel está sempre preparado para tempos difíceis, né? Mas uma ocupação em dois pedaços de território distintos, isso pode aumentar ainda mais a pressão na população civil para ser voluntário, para servir mais ainda nas Forças Armadas, para ocupar outras posições importantes neste cenário de um longo período de ocupação territorial. Eu acredito que sim, Davi. Eu vou te explicar por quê. Desde o começo da guerra, a população civil ela se mobilizou de diferentes formas de voluntariado. E isso acontece até os dias de hoje. Eu mesmo, no começo da guerra, até dei algumas entrevistas para a PAN. Eu sou ilusionista profissional e eu comecei a fazer mágicas para famílias que saíram do norte e vieram para a parte central do país. Eu e alguns amigos meus da Associação de Mágicos daqui. Mas isso é uma amostra muito pequenininha. Também visitei hospitais. Então, a população civil, ela realmente se mobiliza não só nos momentos de crise, mas principalmente nos momentos de crise. Então, eu realmente acredito
É óbvio que não é confortável você lutar em duas frentes, como você disse, mas infelizmente Israel não está em duas frentes, Israel está em sete. Existem os conflitos internos em Samaria, né? Todo mundo sabe do que está acontecendo naquela região. Também tem um problema com os Houthis no Iêmen. A gente, eventualmente, a gente tem que se defender de outros locais que atacam Israel. Mas eu realmente acredito que a população civil daqui ela é muito engajada e toda vez que existe a solicitação de reservistas, por exemplo, por parte do Exército de Israel, isso existe de forma bem gradual e bem assim expressiva. Richard Bromberg, brasileiro que mora em Israel, cidade de Netânia, conversando ao vivo com a gente. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Tovar, eu observando o que acontece com a juventude em vários países do mundo, o Brasil é um exemplo, Estados Unidos é outro, a gente vê que a tecnologia, a rede social, sobretudo, que causa um efeito em que a juventude acaba sendo muito engajada para coisas supérfluas e perde um pouco aquela linha de compromisso patriótico, muitas vezes, né? O próprio exército passa a ter uma outra imagem diante dessas gerações mais novas. E eu queria saber como é que essa juventude, os adolescentes de Israel enxergam essa situação. Esse sentimento de que, se chamado for, eu vou lutar pelo meu país, eu vou defender o meu povo, isso continua muito enraizado também nessa camada mais jovem da população? Sim, obrigado pela pergunta. Como eu te disse, Israel é um país muito pequeno e, na verdade, é como se a gente fosse uma grande família. Eu lembro quando a gente acompanhava todos os dias a volta dos reféns na parte inicial da guerra, quando eles liberavam os reféns, eram como se fossem pessoas da nossa família. Hoje em dia, eu vou te dar um exemplo pequeno. Teve uma cantora israelense, que é a Noa Kirel, ela participou do Rock in Rio, ela até vestiu uma bandeira de Israel, para você ver o nível de engajamento das pessoas. A gente teve o Eurovision no meio desse processo da guerra, que é um festival de música conhecido no mundo todo. A gente teve uma representante, foi a Eden Golan, que acabou, acho, pegando o 5º lugar. E apesar de toda a onda de antissemitismo que cresceu demais no mundo todo, nós continuamos e os jovens continuam engajados nessa situação que a gente está passando agora e cada vez mais, porque infelizmente desde o início da guerra a gente teve uma deturpação de valores, de conceitos, que o antissemitismo cresceu demais, que eles sabem que eles precisam fazer a parte deles em redes sociais e mostrar realmente a situação real do que acontece aqui em Israel. Infelizmente, não são todas as mídias que dão espaço para a gente poder falar e para a gente poder mostrar o que realmente está acontecendo aqui. Mais uma vez, obrigado a PAN. Mas eu tenho certeza que os jovens daqui estão fazendo um excelente trabalho e quando eles são solicitados para se engajarem, eles realmente se engajam. Só para te dar um exemplo, o meu filho ele cumpriu o serviço militar agora há um mês atrás, ele terminou o serviço militar de 2 anos e 8 meses e logo na sequência já chamaram ele para ele continuar como reservista, ele aceitou e ele continua fazendo o trabalho dele, ele trabalha na parte de comunicação do Exército e ele continua lá agora não mais como soldado, ele é um reservista que presta serviços para o Exército. Richard Bromberg, entrevista especial, mora na cidade de Netânia, relatando os momentos de terror durante os ataques dos mísseis iranianos a Israel. Muito obrigado pela entrevista, feliz Ano Novo Judaico, esperamos e desejamos que você e sua família fiquem em segurança e voltaremos a conversar em breve. Richard, um abraço, boa noite, até a próxima. Obrigado, querido. Um abraço a todos da PAN, a todos os telespectadores e ouvintes e fico à disposição assim que vocês precisarem. Até a próxima. Rápida parada, daqui a pouco voltaremos com mais notícias e informações e as reflexões e análises dos nossos comentaristas. A gente conta com você bem rápido, hein? 1 minuto e meio. Fique por aí.